Oi, pessoal, boa tarde para todo mundo. Semana passada a gente estava falando da primeira lei de Newton, né? Essa semana a gente vai começar a falar da segunda lei de Newton. E basicamente o que ela diz pra gente? A gente vai usar essa fórmula aqui, ó. Que a força, tá? Que é aplicada no corpo vai ser igual a massa vezes a aceleração desse corpo, tá? Essa força, ela é sempre em Newton, a massa é sempre em quilos e a aceleração, como a gente já viu, é metros por segundo ao quadrado, tá? Então, basicamente é isso aqui. E vamos para um exemplo aqui para a gente entender como é que essa fórmula se comporta. Nesse exemplo 1, um corpo de massa de 2 kg apoiado sobre um plano horizontal sofre a força F1 e F2 de intensidades 10 newtons e 4 newtons, respectivamente. Determine a aceleração adquirida pelo corpo. Então, olha só, aqui ele desenhou um corpo, tá? Aqui a gente tem um corpo qualquer. E ele está falando que foram aplicadas duas forças nesse corpo. Uma força com 10 newtons, tá? Que é a força F1, então essa daqui é F1. E essa outra força F2 vai ser a força de 4 newtons, como está acontecendo aqui. Só que tem um detalhe importante, gente. Vocês estão observando que tem uma força que está puxando esse corpo para... Esse vetor ele está direcionado para a direita, e esse outro vetorzinho aqui, ele está puxando, né, o corpo para a esquerda. Consequentemente, como eles estão em sentidos opostos, a força resultante disso aqui, a gente vai ter que fazer a subtração do menor menos, do maior menos o menor, tá? Então, a nossa força resultante aqui vai ser 10 menos 4, tá? Que vai ser 6 newtons aqui que a gente vai usar. A massa aqui no enunciado, ele falou que é 2 quilos, tá vendo? Então, a gente vai trabalhar com a massa 2 quilos. Ele está pedindo aqui no finalzinho, determine a aceleração adquirida pelo corpo. Então, a aceleração é o que a gente tem que determinar. Ele não deu no enunciado, tá? Então, isso aqui, a gente vai pegar a fórmula força igual a massa vezes aceleração e vamos substituir o que a gente tem. A força a gente viu aqui, né? Que a gente vai ter 6 newtons, então a gente vai substituir aqui no lugar do F. A massa é 2 kg, vou substituir no lugar do M, e a aceleração a gente não sabe, eu vou repetir aqui. Então, ficou desse jeito aqui, ó, 6 igual a 2 vezes A. Esse 2, como ele está multiplicando com A, e a aceleração vai ter que ficar isolada desse lado de cá, a gente vai passar esse 2 dividindo 6. Então, 6 dividido por 2, 3, né? Então, a aceleração aqui vai ser 3 metros por segundo ao quadrado, tá? Essa aqui é a aceleração desse corpo. Esse foi o exemplo 1. Vamos para o exemplo 2. Um corpo de massa de 2 kg sofre a ação de 3 forças. Força F1, que é 4 newtons, força 2, que é 6, força 3 igual a 34. Determine a aceleração desse corpo. Aí ele já deu esse desenho aqui, ó. Para o lado direito, a gente tem uma força aqui de 34 newtons. Para o lado esquerdo, a gente já tem essas duas forças aqui, uma de 6 e uma de 4. Essas duas forças que estão na mesma direção, para o lado esquerdo, a gente pode somar, tá? E o resultado dessa soma, a gente vai ter que subtrair desse resultado que está indo para o outro lado, tá? Então, a força resultante nesse caso aqui vai ser 34, que é a força maior, né, de todas, menos a soma desses dois aqui, que 6 mais 4 vai dar 10, tá? Então, a força resultante vai ser 34 menos 10, que vai dar 24 newtons. Essa daqui vai ser a força. A massa que ele deu aqui no enunciado é de 12 quilos, não é isso? Então, a massa aqui é 12 quilos e ele está pedindo para determinar a aceleração. Coloquei a interrogação aqui que a gente não sabe. Só substituir na fórmula também, ó. Botei a fórmula aqui. A força resultante é 24, substituir. A massa é 12. E a aceleração a gente não sabe, repetir. Mesmo esqueminha do número 1. O 12 que está multiplicando passa dividindo. 12 dividido por 4 vai dar 2, né? Então, a aceleração aqui desse corpo vai ser de 2 metros por segundo ao quadrado, tá? Esse foi o exemplo 2, vamos para o 3. Uma pessoa com massa de 70 kg adquire aceleração de 30 metros por segundo ao quadrado. Qual foi a força aplicada nessa pessoa? Então, aqui ele deu a massa 70 kg, e a aceleração de 30 metros por segundo ao quadrado. Coloquei a aceleração aqui. Qual foi a força aplicada nessa pessoa? Que ele está pedindo aqui qual é a força. Então, a força, a gente não sabe, vai ser o que a gente vai descobrir. Coloquei a fórmula aqui e vou substituir os valores. Massa é 70, né? Entrou aqui no lugar da massa. Aceleração é 30. Entrou aqui no lugar do A.
70 vezes 30, né? Só a gente multiplicar isso aqui agora. Vai dar 2.100. Então, a força resultante aqui, que foi aplicada nessa pessoa, né? É de 2.100 newtons. Beleza? Então, esse foi a 3. E vamos falar um pouquinho também, acho que eu já falei sobre isso com vocês, mas é bom a gente dar uma revisada que a gente vai precisar disso para o exercício. Peso de um corpo. Gente, o peso de uma pessoa, ele está diretamente relacionado à gravidade, tá? A massa da pessoa vai ser sempre a mesma. Então, por exemplo, se eu tenho 54 quilos, a minha massa vai ser a mesma aqui no planeta Terra, vai ser na Lua, vai ser em qualquer outro lugar, independente do lugar que eu tenho, independente da gravidade que exista nesse lugar. Mas o peso já vai variar de acordo com a gravidade. Por quê? Porque quanto maior a gravidade, maior vai ser o peso. Quanto menor a gravidade, menor vai ser o nosso peso. A fórmula que relaciona isso é essa daqui, ó, peso igual a massa vezes a gravidade. Tá? Aqui no planeta Terra, a gravidade é mais ou menos 9,8 metros por segundo ao quadrado. A gente arredonda para 10, tá? A gente vai trabalhar com esse valor aqui. Então, vamos para um exemplo aqui para a gente ver como é que isso pode aparecer para a gente. Exemplo número 1. Determine o peso de um corpo de massa de 70 kg, considerando a gravidade de 10. Então, a massa da pessoa é 10 kg. A gravidade, ele falou que é 10. E ele está pedindo para a gente determinar, ó, o peso. Peso igual a massa vezes a gravidade, né? Massa é 70 e a gravidade é 10. Então, vai ficar 70 vezes 10. Então, o peso desse corpo vai ser de 700 newtons, tá? Esse foi o exemplo 1. Vamos para o exemplo 2. Determine o peso desse mesmo corpo que ele deu aqui no número 1, né? De 70 quilos, na Lua, considerando a gravidade da Lua como se fosse 1,6 metros por segundo ao quadrado. Tá vendo? A gravidade da Lua, ela é menor. Então, aqui vamos determinar o peso dessa pessoa na Lua, né? A massa é 70 quilos, a gravidade 1,6 e o peso a gente quer descobrir. Vou substituir aqui, ó, massa 70, gravidade 1,6. 70 vezes 1,6 vai dar 112 newtons, tá? Então, esse daqui vai ser o peso desse corpo na Lua.